Olá, amigos. É um prazer estar novamente aqui trazendo para vocês agora o capítulo 3 do nosso estudo, o fluido vital ectoplasma. Você conhece? E que Jesus e os bons espíritos possam nos inspirar e nos acompanhar nesses estudos. Nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês, no capítulo 2, falamos da interface de união, falamos de algumas pesquisas, formas de obtenção, assim como uma preocupação constante desse trabalho, oferecer a vocês um material de pesquisa onde vocês podem encontrar muita coisa interessante para ler e filtrar. Nós temos que ter essa visão crítica das coisas, mas vale a pena você conhecer todo esse material que nós estamos trazendo para vocês. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de aspectos físicos na exteriorização, palavra engasgada, propriedades e cuidados. Vamos lá. Começo com Gelei. Olha lá, no livro Do Inconsciente ao Consciente. Volto a frisar para vocês, autores espíritas clássicos, vocês vão conseguir baixar todos esses livros, autoresespiritasclassicos.com.br. Vamos lá. Gelei, ele era um pesquisador francês, ele nasceu em 1868 na França e fez todo o seu trabalho ali e depois morreu tragicamente num acidente. Ele era médico e tornou-se diretor do Instituto Metapsique Internacional. Era psiquiatra e, acima de tudo, um grande pesquisador. Era muito conceituado no seu meio como pesquisador. Olha só. Uma substância emana do corpo da médium, exterioriza-se e toma várias formas. Dá uma olhada aí por onde que está sendo expelido, pela boca, pelo nariz, a médium deitada sai pelo ouvido também, percebe? As vias aéreas superiores, o nariz, é a região mais comum de exteriorização desse tipo de substância. Aí diz assim, como uma pasta dúctil, massa protoplásmica amorfa ou polimorfa, fios finos ou cordas de várias grossuras, faixas largas, membrana, material de lã, membrana com franjas e dobras. Então são características. Ele ia percebendo, conforme esses médiuns exalavam essas substâncias ectoplásmicas, elas impressionavam os sentidos, ele conseguia ver, E a partir daí ele vendo e anotando as características. Ele podia fazer isso, ele constatava e anotava tudo que aparecia. Massa de protoplásmica, seria a massa de formação plásmica, tá? Ela amorfa é sem forma, ou polimorfa, de várias formas diferentes, com formas definidas. É isso que ele está trazendo aqui. A quantidade de matéria exteriorizada varia dentro de largos limites. Em alguns casos, envolve completamente a médium ou o médium, como se fosse um manto. Olha aí a fotografia que eu trago para vocês. Você tem um médium expelindo ectoplasma e ele cai assim como se fosse um manto, Olha que figura interessante essa daí. Parece um lençol, que ele está liberando. É a forma que esse médium liberou esse ectoplasma nessa reunião. Todos eles têm uniformidade no processo de liberação? Não. Às vezes libera mais de um jeito, às vezes libera mais do outro. Vai depender de determinadas interferências que o médium mesmo tem a nível de limitações naquele dia em que ele está expelindo esse tipo de material. Mas vamos lá. Temos agora também o nosso bom Dr. Hernani trazendo a sua opinião. Vamos lá. Esse livro, ótima recomendação de leitura, inclusive, é o livro utilizado durante metade do segundo ano e uma boa parte do terceiro ano do nosso curso de Espiritismo Ciência aqui no SEAC. Nesse curso, no metade do segundo ano em diante, até a primeira parte do terceiro ano, nós abordamos esse livro em especial, estudamos ele totalmente, tá? É nosso guia de estudo, é muito interessante. E ele diz nesse livro exatamente assim, aspecto. Fornecido em abundância por médios e efeitos físicos, quando da disjunção dos corpos na zona amínico
perispirítica. Opa! Disjunção, nós já falamos alguma coisinha, que é aquele papo da interface e tal. Mas na interface ocorre a disjunção. Então você pode ter uma disjunção do corpo físico pro corpo de energia, que nós estamos falando até agora. Lembra que eu falei que ele é preso geralmente por um cordão, esse cordão, eu não falei, vou mostrar para vocês mais tarde, mas esse cordão ele vai do umbigo, geralmente do corpo físico, para essa região do ventre, dessa forma energética. Depois tem uma outra zona de disjunção, qual seria? Do corpo energético para o perispírito, ou corpo astral. Geralmente é o perispírito, é o nome mais utilizado, né? Que é o veículo que você usa para fazer as suas viagens astrais, quando você dorme, que você vai visitar os seus parentes, vai conversar com seus amigos, são aqueles sonhos vivos, geralmente coloridos, que nós normalmente temos durante a noite. Isso é processo de junção, separação, tá? Mas há ligações que prevalecem, porque se romper essa ligação, você desencarna, né? Isso não é possível. Então você tem exatamente ali, ó, corpo astral, corpo vital, corpo físico. A disjunção se dá quando há uma separação desses veículos, tá? É interessante já começar a ir gravando essas coisinhas, inclusive esse processo é o processo que acontece em todas as manifestações mediúnicas, seja um deslocamento maior, ou seja um ligeiro desacoplamento, um ligeiro desajustes, a mediunidade ela é feita desse tipo de desajuste, desse tipo de pequena separação entre o corpo físico e principalmente o corpo astral ou até o corpo energético, dependendo do tipo de manifestação. Vamos lá. Aspecto extremamente variado, desde uma forma rarefeita, quer dizer assim, meio transparente, né? Que mantém invisível até o estado sólido e organizado. É uma questão de você ter uma quantidade maior de moléculas de ectoplasma por milímetro cúbico de onde ele vai aparecer. Se você tem maior concentração, fica mais opaco. Se você tem menor concentração, fica mais transparente, mais translúcido, né? Ele diz assim, e organizado, estruturas complexas, famosos agênere. O que é um agênere ectoplasma? Nome complicado, né? Quando um espírito se materializa e aparece, ele é um agênere. É isso que a gente fala. Ele se organizou com o ectoplasma, está visível, conversando, etc. e tal. Ele é um agênere, tá? É esse o nome que se dá. Entre esses extremos, outros estados, gasoso, plasmático, floculoso, amorfo, leitoso, filamentoso, líquido, etc. São estados que se apresenta esse material quando ele está sendo expelido. Olha essa médium. Esse material está sendo expelido e olha como parece que está subindo esse material, né? Depois vai ser utilizado por um espírito. Ou para materialização de algum objeto também por um espírito. Sensível à luz comum, quando em estado não organizado, ou seja, ele está expelido, o médium está eliminando, está soltando esse material. Ele está num estado que não é organizado. Aí ele vai, um espírito se movimenta e se utiliza desse material, começa a organizá-lo novamente. E depois, acabou o processo, ele vai voltar para o médium, sofre a desorganização e é organizado novamente. É assim que ele faz. Então você percebe que é um estado de organização, passa por um estado temporário de organização, se organiza novamente e volta por esse estado de desorganização para novamente se organizar no corpo físico, no corpo perispiritual, junto com o físico da pessoa, tá? Agora ele diz que quando ele sai, ele é mais sensível à luz. Uma luz como essa aqui, por exemplo, do estúdio, é inconcebível. O ectoplasma visível, perceptível, essas regras elas valem para esse tipo de material, porque eles estudavam esse material quando ele estava denso, quando ele era perceptível pelos sentidos, imprimiam percepção nos sensórios. Lembra da primeira aula? Sensórios que nós conversamos, que a ciência utiliza dos sensórios para analisar, é esse material que estava. E ele veio exatamente assim para que a ciência os estudasse, né? Porque a ciência percebesse, porque dá para ver o que está acontecendo. E aí despertou a curiosidade.
Tá? Nesse estado em que ele sai e está assim se mexendo, ele é vibrátil, ele se mexe, é muito interessante, né? Ele é vivo, ele tem muita vitalidade, lembra da vitalidade? Olha ela aí de novo, né? Então ele se mexe, ele é um material que não para, não é uma substância que fica parada assim, né? Quando ele se mexe, quando ele está nessa fase que não se organizou novamente, ele é muito sensível à luz, pode degradar, inclusive trazer uma série de problemas. Nessas experiências, quando aconteciam determinados acidentes, as pessoas tentavam agarrar essas formas para provar que eram fraudes e etc e tal. Houve vários tipos de acidentes desse. Teve um caso em que o camarada pegou simplesmente e espetou uma faca no braço da médium não, no braço da forma, e depois dizendo, peguei, isso é uma fraude, agora eu vou ver no braço dela. E a médium tinha um machucado. Depois acabou ficando com machucado e teve um problema. Enfim, uma coisa assim que às vezes aconteciam por curiosos que às vezes participavam desse tipo de reunião e cometiam esses desatinos e acabavam trazendo transtornos para o médium. Nesse caso, quando ele volta rapidamente por um faixa de luz ou por algum problema que aconteceu, acaba trazendo lesões nas mucosas, porque geralmente ele entra nas mucosas, né? Nariz, boca, etc e tal, acaba trazendo lesões, sangramentos, e às vezes a médium passa mal, tem até alguns problemas no que se refere a isso. Mais ainda, cores, ele fala, amarela, malhada, preta, cinza, branca, quanto mais espessa, substância fundamental nas aparições materializadas. Isso quem constatou? Crawford, William Jackson Crawford, Sharon Notzing, lembra do Sharon Notzing? A Madame Bisson, todos eles constataram isso, mas eles davam um grande destaque a branco. Mas por quê? Vamos parar para pensar um pouco. O ectoplasma preto, eles iam poder ver? Parar para pensar. Eles tinham que fazer reuniões geralmente em ambientes escuros, ou tinha quanto muito uma lamparina, uma luz muito fraquinha, muito tênue. Se ele tivesse uma massa que fosse de cor escura, eles não iam poder usar, não iam poder perceber, porque ele se materializava, eles iam ver o quê? Né? Daí porque essa preferência para esse fenômeno, dizendo que branco é mais abundante. Os espíritos utilizavam esse tipo de material na cor branca simplesmente para que fosse mais perceptível. Lembra que nós vimos na primeira aula? Fluido A dos espíritos, fluido B do médium, fluido C, os elementos da natureza, bate no liquidificador e produz o ectoplasma que vai ser necessário para aquele tipo de reunião. Lembram disso? Então, agora a cor é um detalhe que eles podem, os espíritos, alterar facilmente isso, né? Uma substância emana de todo o corpo da médium, mas principalmente dos orifícios naturais e das extremidades, do topo da cabeça, do peito e da ponta dos dedos. A origem mais comum, a mais fácil observada, é a boca. É interessante a gente perceber que nós precisamos estudar o ectoplasma numa forma solidificada, em que ele foi pesquisado, em que ele foi avaliado. Tem uma série de coisas que nós estamos trazendo para vocês, para depois você tentar utilizar determinadas regras que foram estabelecidas, determinados conhecimentos que foram obtidos, para você avaliar o papel do ectoplasma não perceptível nos processos de cura, nos processos de fluidificação da água e etc e tal. Tem que tomar alguns cuidados. As regras são as mesmas? Às vezes não. Mas nós precisamos ir com calma, nos precavendo e procurando tomar cuidados parecidos para que aquele objetivo que nós queremos alcançar seja atingido, né? Para pensar um pouquinho nisso. Aí você tem, o seu aparecimento em geral é anunciado pela presença do fluido, como flóculos esbranquiçados e luminosos, que vão desde o tamanho de uma ervilha até o de uma moeda de 5 francos, e distribuído sobre o vestido preto da médium, principalmente do lado direito. Ele sai pelos poros também, e pelos poros atravessava o tecido do vestido e aparecia aquele vestido salpicado de pontos brancos, às vezes, que a médium exteriorizava. Aí você tem uma média, está soltando bastante pelo nariz, pela orelha, pela boca, né? Que são os lugares mais comuns, né? Parece uma espuma de barbear esse daqui, né? Dá várias impressões ao toque, por vezes é fria e úmida ou viscosa e consistente, porém raramente é seca e dura, características que ele conseguia perceber. Substância é móvel, movendo-se lentamente para cima, para baixo, através do médio, dos ombros, no peito, nos joelhos, de um movimento sinuoso e réptil. Ela tem vitalidade, vocês já sabem disso.
essa substância tem essa característica vivaz de se mexer, não é um material parado que escorre e fica parado ali mexer, como você derruba uma água no chão e a água fica parada, empoçada, não, ela se mexe, ela tem característica. E uma peculiaridade interessante aqui que eu estou trazendo, uma curiosidade, né? Sabe quem é que está nessa foto aqui? É o Divaldo. Divaldo Pereira Franco expelindo numa reunião ectoplasma. É raro perceber o Divaldo com fenômenos de manifestações físicas, mas essa é uma foto de uma reunião que ele participou, onde ele estava expelindo esse tipo de material. Parece dócil ao comando mental do médium, talvez dos espíritos de outras pessoas. Vemo-lo assumir as formas mais variadas e ações sobre a influência do pensamento. Lembra que eu falei para vocês? Aquela energia que é captada, é processada no tálamo, do tálamo você emite, e esse processo é pensamento contínuo, ele é constante. Nessa emissão é misturada com o seu fluido vital, nessa manifestação do fluido vital acontece isso. Perceba essa massa de ectoplasma que está saindo aqui dela. Olha rostos impressos, figura de caveira. Esse rosto aqui é parecido com Arthur Conan Doyle. Ele tem um livro muito interessante de espiritismo, onde ele aborda espiritualismo, né? Porque ele segue mais a escola anglicana, né? Mas ele tem muita similaridade com as pesquisas espíritas também. É bastante aceita essas pesquisas. E nesse livro, talvez ela foi conhecia, etc e tal, alguma coisa ela tem no pensamento a figura dele, podia estar pensando nele e acabou impressa na massa de ectoplasma uma fotografia dele, né? É bastante interessante, porque se entrou a energia, saiu o pensamento está aivado de você, as coisas que você tem de conteúdo que estão marcando você mais naquele momento, podem acabar sendo impressas nessa massa. São as famosas formas pensamento. E aqui você está podendo vê-la, presenciá-la de uma forma assim muito mais perceptível, né? Outra coisa, mostra-se altamente suscetível à ação dos campos organizadores biológicos, formando as formas e características de um ser vivo completo, a gênere ectoplasma, lembra que eu já falei o que é a gênere, ou de peças anatômicas parciais, a gênere, espírito materializado pelo ectoplasma. Aí você tem até um desenho de um ímã, aí você tem um ímã puxando essas... Imagina esse ímã, se você tirar e chacoalhar o papel assim, vai ficar um monte de limalha jogada ali que não se mexe, não acontece nada, né? Quando você põe o ímã, tum, aí ela se organiza, ela forma as linhas de magnetismo, que vão se formar através desse ímã. Você tem aí a matéria, que é a limalha, ela acaba organizada pela ação magnética do ímã. Imagine assim, imagina que o perispírito das entidades desencarnadas é o modelo organizador, ou, entre aspas, né, um ímã, tá? E a matéria vai preenchendo, formando os campos desse ímã de acordo com a estrutura desse modelo organizador. É para a gente ter uma ideia, né? Mas é uma ideia, uma matéria mais fácil da gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Tem odor e lembra cheiro de ozônio. Com a mesma facilidade com que é emitido, pode reverter ao organismo humano. Nós já falamos isso. Assim como ela sai, ela pode voltar de forma até abrupta e causar até acidentes. Mas conforme ela sai, ela acaba retornando para o médium, né? Durante todo o fenômeno de materialização, o produto formado está em óbvia conexão fisiológica e psíquica com o médium. Esta conexão, por vezes, é perceptível sob a forma de um fio ou cordão ligado à estrutura física do médium, o que pode ser comparado a um cordão umbilical. Mesmo quando não é visível, a relação é sempre estreita. Então há uma ligação entre essa matéria e o médium que a expele. Essa ligação, pode ver que aqui dá para perceber, ó, você tem formando uma figura religiosa aqui, né? Possivelmente ou de forma pensamento dele, ou algum espírito que está formando essa figura religiosa com essa massa, ele pode manipular e também formar isso, tá bom? Mas você percebe que tem um cordão aí, ligação. Às vezes esse cordão ele não é perceptível, mas existe. Ele é efetivo para que haja um retorno, essa ligação. Tem que ter. Se não tiver essa ligação, dispersa-se. Nós vamos trazer até casos para vocês de acidente onde aconteceu isso,
né? Houve uma dispersão de material ectoplásmico e foi um perereco para conseguir voltar esse material de novo. Vamos lá, não vamos dar spoiler do nosso trabalho, vamos lá. Cada impressão recebida através do ectoplasma reage sobre a médium e vice-versa. A sensação reflexa da estrutura coexiste com a da médium. Numa palavra, tudo prova que o ectoplasma é a parte exteriorizada da própria médium. Então ele diz assim, por essa ligação que existe desse material, repercute as coisas que são feitas nesse material na própria médium. E mais ainda, o espírito que está materializado, ele também sofre esse processo de repercussão. Eu vou trazer uma coisa que é interessante, uma experiência que foi feita por William Crookes com a médium Florence Cook, com o espírito de Kate King. Ele já tinha uma intimidade muito grande, ele era um bom pesquisador, havia harmonia, havia uma ligação muito boa entre eles, então o fenômeno já era abundante e de muita qualidade. Num certo momento ele propôs uma experiência assim, será que a gente pode ver o que acontece com você, falando com a Kate King, a médium estava lá na cabine, né? Será que a gente pode ver o que acontece com você na presença de luz? Ela falou assim, pode, só que vai me causar, eu vou ficar sem poder aparecer mais. Hoje ou durante um tempo eu não vou poder mais aparecer, mas depois eu posso retornar. Aí ele propôs a experiência, podemos testar a experiência? Ela falou, pode. Era uma sala mais ou menos de 12 por 12, ela estava materializada e tinham 3 bicos de gás, naquela época era gás, né? Você acendia o gás, tinha aquela camisinha e fazia aquele clarão, né? E tinha um dos lampiões assim bem fraquinho, só aceso. E com a autorização do espírito materializado, ligou os 3 bicos ao mesmo tempo e deu uma luminosidade assim mais forte. Aquela forma de vida que estava lá, né, materializada, ela foi derretendo, ficou um pouco só a cabeça assim, aí a cabeça também foi derretendo, pum, desapareceu tudo. Num intervalo de tempo curtíssimo. Aquela imagem toda veio a desaparecer nesse teste que foi feito. Ah, mas isso não causa problema? É aquilo que eu falei para vocês. Havia essa conversa inicial, houve uma permissão, a Florence Cook talvez previamente já estivesse sabendo também. Isso acabou trazendo um transtorno para o espírito, ele teve que ficar uns dias sem poder aparecer, ele infligiu algum tipo de dificuldade, mas esse espírito, Kate King, era um espírito que veio, como todos eles nesse processo, né, meio que para um resgate, se ofereceram prontamente para esses tipos de trabalho, tá? E a Florence Cook também teve alguns tipos de problema, mas não repercutiu tanto nela dessa vez, talvez até por ter ciência, etc e tal, e por todo o ambiente já está combinado isso daí. Mas a Kate King teve algumas dificuldades, sim. Olha que interessante, para pensar sobre isso. Aliás, a gente traz isso no curso de Espiritismo e Ciência no primeiro ano. Preparo da médium. O que a gente quer dizer com isso agora? Para que haja uma boa emanação desse ectoplasma, uma grande liberação, seja ele ectoplasma tangível, não tangível, invisível, seja qual for, o que precisa? Diz assim, a ciência do século XIX e XX submeteu criaturas frágeis e delicadas a torturas morais e físicas, com o objetivo de evitar que praticassem fraudes, ou que são sempre prejudiciais ao organismo dos sensitivos. Médiuns eram amplamente vistoriadas antes das sessões, e todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Opa! O que eu estou falando do preparo prévio? Se você está bem preparada, há um bom ambiente, há confiança, há respeito, você vai ter uma boa reunião, a emanação do ectoplasma vai ser bom, conforme nós estávamos conversando no começo. Agora, se você tem determinados pesquisadores com rudeza e pega primeiro faz vistoria no corpo inteiro da médium, todos os seus orifícios, nós trouxemos isso já para vocês, nós vamos trazer para vocês até os seus orifícios mais íntimos. Tá? Depois põe a médium numa roupa especial, depois põe algema, amarra com corda e segura firme na mão, se ela não estiver presa com corda nessa mão, e costa pé com pé para ela não poder afastar o pé e não poder ir lá e se vestir de fantasma e aparecer materializado. Vocês não imaginam a quantidade de coisas que fizeram para não serem fraudados, não serem enganados, né? Havia um certo orgulhozinho também em não serem enganados nesse sentido, mas trouxeram muito sofrimento para
para essas pessoas que se prontificaram a esse tipo de atividade, para esses médiuns que ofereceram as suas mediunidades para serem pesquisadas. Agora, se você tem tudo isso, não é uma intimidação psíquica? Será que isso não tolhe a abundância do fenômeno também? Para pensar. Muitos pesquisadores não conseguiram resultados tão bons quanto outros por causa desse tipo de coisa, dessas exigências. Como era isso? Olha lá. Aí você tem os irmãos Davenport, eram 3. Era a Ira, o Erastus, eram 3 irmãos. E esses 3 irmãos estavam nos Estados Unidos. Eles estavam produzindo também uma série de fenômenos lá. Eles fizeram esse gabinete de madeira, tá vendo? Ele era suspenso no ar para ninguém poder escapar nem nada, afastado da parede também um pouco, tá bom? Eles eram lá dentro, amarrados, todos contidos ali, e os fenômenos aconteciam. Instrumentos apareciam, se mexiam, aparecia coisas materializadas, mãos, pés, tudo isso era produzido e eles estavam contidos, amarrados. Eles abriam de repente a porta, a pessoa estava quietinha lá, às vezes até adormecida tal, e estava lá contida. Tá bom? Ele fala aqui, ó. Eram seguros pelos examinadores, com firmeza pelas mãos, amarrado nas cadeiras, enrolava-os em cordas com nós, uso de algemas, gabinetes e celas trancafiadas. Trespassava-se fios de barbante nos orifícios da orelha e lacravam-se as pontas. Sinetes eram costurados em suas vestes, ele se mexia o vestido, trocava o sino, né? Material isolante colocado no pé. Esses barbantes, as médiuns tinham seus buracos na orelha, eles pegavam, prendiam essa ponta, amarrava firmemente essa ponta, passava o barbante num buraco, passava o barbante no outro e amarrava firmemente e lacrava. Quer dizer, ela não podia nem mexer porque senão o lacre rompia. E ela tinha que ficar ali durinha, né? Não podia nem se mexer, né? Ou ter uma movimentação muito pouco, bastante limitação. Né? E depois eles abriam e viam que estavam lacrados, que os lacres estavam em ordem, que o cordão estava ali, a médium não tinha saído daquela sala. Eram cuidados que se tinham. Esse aqui é o médium Mirabelli, inclusive aqui de Botucatu, viu? Ele fez uma série dos seus fenômenos, era um médium fantástico. Ele tinha uma série, ele levitava, ele tinha produção de agênere, era um médium assim de muita capacidade, muito interessante. Ele nasceu no Brasil, não foi assim tão estudado, não teve tanto sucesso quanto outros médiuns, que às vezes tinha até uma capacidade mediúnica inferior a ele, mas não foi estudado por tantas pessoas de renome. Mas ele acabou sendo estudado sim aqui no Brasil. Tem coisas dele, você vai conseguir encontrar. Pesquisa aí, Mirabelli na internet, e você vai achar coisas muito interessantes sobre isso. Experiências de William Jackson Crawford. Esse aqui era um irlandês. Ele fala assim, ele estudou a correspondência entre o peso do ectoplasma emitido e a perda de peso da médium. Porque assim, a médium está emitindo? Tá. Será que quando ela emite, ela perde peso? Essa era a dúvida que ele tinha. Lembra das alavancas que ele falava? Produzia-se uma alavanca, saindo da média, batia no chão às vezes, era mais pesada, ia até o objeto e acabava levitando o objeto por essa alavanca de ectoplasma. Será que isso interferia nesses processos? Ou mesmo se eram coisas mais leves a serem levantadas, às vezes não era apoiada, ficava só apoiada na médium. Será que interferia na balança? Então, às vezes ele constatava que a médium ficava mais leve, outras vezes ele constatava que a médium ficava mais pesada, de acordo com o que acontecia naquele ambiente. Se a médium doava ectoplasma e ela não servia de apoio para esse ectoplasma, ela ficava mais leve. Na balança dela, ela ficava mais leve. Se a médium usava, era servida como se fosse um apoio nesse processo, a força de apoio repercutia nela também e a balança acusava que ela tinha um maior peso. Olha o que ele fala aqui. Suas experiências parecem mostrar que todos são médiums, que cada um perde peso em uma sessão de materialização e que a médium principal, né, apenas difere dos outros pela circunstância de desprender com maior quantidade de ectoplasma. Ele, inclusive, tem uma teoria muito interessante, onde ele fala que numa reunião as energias começam a circular num fluxo energético e conforme circula nesse fluxo energético, é removido de cada um dos participantes uma quantidade de matéria e vai cada vez se potencializando mais, cada vez removendo uma parte, se potencializando mais. Essas energias são levadas até o médium e
com essa facilidade que o médium tem de exteriorizar, ele exterioriza as suas energias, somada a essas energias das pessoas que estavam presentes na reunião. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas é uma teoria muito interessante, inclusive. Tá? E aqui ele está dizendo exatamente isso, que cada um perde um pouco. Nós temos um outro estudo de um delegado de polícia inclusive, em Minas Gerais, né? Rafael Ranieri. É muito interessante as pesquisas dele, ele tem um livro, nós vamos trazer depois o livro dele também, tá? Onde ele pesava as médiums, pesava os participantes em cada reunião. Era reunião de efeitos físicos, pesava antes de entrar na reunião e pesava depois. E constatava que todo mundo perdia em torno de 600, 800, 1,2 kg, 700 gramas. A médium geralmente perdia mais. Olha só que interessante. Em vez de ficar malhando na academia, que tal participar de uma reunião de efeitos físicos e perder um pezinho? Não é verdade? Porque essa energia ele constatava que era dissipada, não voltava. Por quê? Normalmente o ectoplasma ele capta também do ambiente determinadas impurezas. E quando ele retorna purificado. Há como se fosse perda de uma parte desse material. Por isso que normalmente, que ele constatava nas reuniões que pesava, havia uma certa perda de material energético. Talvez até fruto desse processo de contaminação. Isso é uma das possibilidades, né? É real, é sempre assim? Pode existir outras também, mas seria uma possibilidade para a gente parar e pensar um pouquinho, né? Porque esse material, se ele se impregna tão facilmente, se tiver no ambiente uma série de pessoas assistindo essa reunião, será que elas estão com a mesma pureza, com o mesmo preparo de outras pessoas que estão querendo se dedicar mais a essa reunião? Nas experiências de Crawford, habitualmente a médium perdia de 4,5 kg a 7 kg numa sessão. Peso que se restaurava assim que o ectoplasma era absorvido. Aqui ele tinha restauração, Crawford constatava essa restauração. Às vezes não de tudo, mas de boa parte disso. Ele constatou numa reunião até que a médium perdeu 23,5 kg. Puxa vida, 23,5 kg. Fica uma pergunta. Será que nós temos possibilidades de reverter praticamente toda a nossa constituição física em ectoplasma? Eu deixo a resposta disso para os nossos capítulos futuros. Vamos lá. Outras propriedades muito importantes. Não só a luz lhes é destrutiva, a menos que sejam gradativamente alimentadas, especialmente preparadas pelos guias. Mas o efeito de um súbito jato de luz faz a substância recuar para a médium com a força de um elástico. Quando o ectoplasma se retrai sobre uma superfície mucosa, pode determinar uma forte hemorragia, como tem notícia o autor em numerosos casos. O que eu estou trazendo para vocês aqui? O próprio William Jackson Crawford já está trazendo, corroborando com a ideia de outros autores, dizendo que esse tipo de problema pode trazer danos ao médium, à organização mediúnica. Então temos que tomar um certo cuidado, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre desmaterialização. Falamos de materialização até agora, né? Então, se formava e voltava para o médium, se formava e voltava para o médium. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o médium. O médium, nesse processo, quando ele está doando ectoplasma, qual é a sua condição? Qual é o seu aspecto? Ele, quando doou, o ectoplasma está sendo usado e tal, e esse ectoplasma está fora dele. O que se pode constatar no médium? O que pode acontecer? Vamos lá. Eu trago para vocês um livro que eu considero excelente. Esse livro é de Luiz da Rocha Lima, Medicina dos Espíritos. O livro Medicina dos Espíritos é o livro, inclusive, que o Paulo César Frutuoso teve praticamente toda a sua experiência para depois começar a escrever os seus próprios livros. Ele cita muito dessa experiência toda que teve que está contida nesse livro, que foi escrita por Luiz da Rocha Lima, que era exatamente o diretor do Lar Frei Luiz, onde aconteciam todos esses fenômenos que o Paulo César Frutuoso comenta nas suas palestras, nos seus trabalhos, nos seus livros, etc. e tal. É um livro muito interessante, Medicina dos Espíritos. Olha o que ele fala nesse capítulo. Esse livro, só um pouquinho mais do livro, ele é muito interessante também porque esse livro ele tem o cuidado de pegar e procurar documentar tudo aquilo que acontece. Então você tem, por exemplo, reunião 642, tem o número da reunião,
Quem estava presente? Fulano, 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 fulano. Qual era o objetivo? Fazer isso, 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 isso. E aí ele descreve o que aconteceu. E muitas vezes, acompanhando essas reuniões, nós temos médicos. Esses médicos colocam o seu CRM no livro, testemunhando que tudo aquilo que está escrito, que eles testemunharam, é verdade. Olha que comprovação interessante. Uma série de procedimentos de cirurgias espirituais, que nós vamos ter um capítulo praticamente falando bastante disso para vocês, né? É bastante interessante esse capítulo, é o último capítulo, por sinal, tá? Vocês já puderam ver no nosso cronograma, né? Mas ele descreve uma série de cirurgias que são feitas lá, que são muito interessantes, inclusive aquelas que o Paulo César Frutuoso muitas vezes comenta, que são muito interessantes. Nós vamos até trazer algumas delas para vocês e detalhar algumas coisas que aconteceram nelas no capítulo futuro, tá bom? Mas aí você tem assim, Alexandre Aksakov, está registrado nesse livro. No livro do Alexandre Aksakov, minto, não é nesse livro. Quem está comentando é o Medicina dos Espíritos, se referindo à publicação do Alexandre Aksakov, mas está no livro nesse livro Medicina dos Espíritos. É um APUD que a gente chama, né? Diz assim, Alexandre Aksakov, Elizabeth da Esperança, em 1893, desmaterialização das duas pernas da médium. Olha que coisa. Pôde-se constatar, perceptível pelos sentidos, olhando assim, que houve desmaterialização das duas pernas da médium. E essa médium, a gente comenta inclusive isso no nosso curso, tem uma peculiaridade. Essa médium era uma das pouquíssimas médiums que eram conscientes quando se fornecia o seu ectoplasma. Já pensou ela tá vendo na reunião ali as suas pernas faltando? E o pessoal ali, nossa, aconteceu alguma coisa, ela está sem as pernas, não sei o que, isso e aquilo. Quando acontece isso, eles vão lá, levantam a calça da peça da médium, está vazia, o sapato está vazio, a meia está vazia. Não tem nada nesse material. Olha que coisa. E aconteceu uma caso dessa reunião, ela estava consciente. E o pessoal, nossa, está acontecendo. E ela era muito incisiva, ela dirigia muitas vezes o que acontecia com o seu ectoplasma na reunião. Não, vamos voltar, vamos fazer prece, vamos ali. E ela com muita determinação, com muita vontade, o pessoal todo se preparando, conversando e fazendo preces, o plano espiritual também atuando, logicamente, ele é o dirigente desse trabalho todo. Aí essas pernas se materializaram novamente. Mas olha que sufoco, olha que dificuldade, né? É muito interessante esse caso, está registrado por Alexandre Aksakov. Ele tem um caso de desmaterialização, ele fala dessa desmaterialização. Porque a própria Elizabeth da Esperança, ela era médium, e vocês viram ali quando eu trouxe aquele bando de pesquisadores, ela também era pesquisadora. Ela escreveu o livro No País das Sombras, onde ela relata as suas experiências. É muito legal esse livro também e eu recomendo que vocês procurem uma cópia dele, Autores Espíritas Clássicos. Outra que está referenciada no livro Medicina dos Espíritos, o reverendo Haraldun Nelson, da Islândia, o médium Indridason. É o nome, né, da Islândia. Início do século XX, por 3 vezes se constatou a desmaterialização completa do braço esquerdo da médium. A médium fornecia ectoplasma e se constatava que o braço dela desmaterializava e depois se materializava. Logicamente que ele não perdia as suas matrizes, né? Ele perdia a sua matéria tangível daquela região. E essa matéria reorganizava novamente os seus tecidos quando se materializava. Mas é um fato curioso, não é uma coisa interessante da gente parar para pensar bem, né? Isso tudo são desmaterializações parciais, hein? A coisa vai esquentar mais. Federação Neerlandesa. Neerlandesa é da Holanda, né? 1932, consta a desmaterialização completa do pé direito do médium M. Ears. Desmaterializou o pé, né? O médium desmaterializou o pé. Tem umas coisas tão interessantes nessas pesquisas, né? Olha que coisa. E depois materializou. Foi constatado na cabine onde ele estava, com uma luminosidade assim bem tênue, que pôde ser percebida, pôde-se ver as coisas, que havia esse problema. Se mexia ali desmaterializando. Mas você não podia tocar, não podia mexer nessa região, porque podia acordar o médium podia sentir alguma coisa nessa região. Então não se tocava nessa região. Mas calça, por exemplo, se levantava assim para perceber que ela estava vazia, né? É uma coisa muito interessante, muito maluca também, se a gente parar para pensar bem, né? Vamos lá, não acabou não.
Desmaterialização do médium, parcial ainda também. Aí é um caso brasileiro, olha lá. Ó. Nesse livro Forças Libertadoras, que eu falei que ia trazer para vocês alguma coisa do Rafael Américo Ranieri. Nesse livro também é muito detalhado, ele conta sempre com bastante detalhe, tem ata das reuniões, o que aconteceu, quem participou, que horas foi, é muito bacana, ele é um pesquisador muito detalhista, ele realmente procura trazer um conteúdo assim muito interessante para a gente poder conhecer. E nesse livro ele relata um caso do médium Fábio Machado, desmaterialização de ambas as pernas, foi um acidente. Como foi isso? Vou falar rapidamente para não esticar muito. Era comum naquela época, principalmente o espírito da irmã Sheila, né? O médium ficava geralmente numa cozinha ali, né? E ele se concentrava, exteriorizava, se materializava e ia entreter crianças. Eram crianças que às vezes estavam hospitalizadas, crianças que estavam precisando ser animadas, e eles entretiam crianças, espíritos materializados entretendo crianças. E aconteceu dessa vez que a porta da cozinha se abriu, era uma lua cheia, e a lua incidiu, o raio lunar incidiu sobre essa região das pernas dele. Ele acabou ficando com as calças vazias. O médium começou a se contorcer, a ter uns resmungos ali, eles foram lá ver, a barra da calça do médium estava vazia, o sapato estava vazio. Olha, eu não vou me esticar muito nesse daí, porque tem todo um desfecho, mas eu volto a dizer para vocês que as pernas voltaram, viu? Eles fizeram bastante prece, conseguiu uma intervenção um pouquinho melhor ali, e as pernas voltaram. E um detalhe, a cicatriz que ele tinha na perna desapareceu, as pernas voltaram mais chamuscadas e num aspecto assim diferente. Olha, só lendo esse caso, ou então venham fazer o curso de Espiritismo e Ciência. Eu mesmo abordo esse caso numa das nossas aulas do primeiro ano. Desmaterialização do médium total. Ou seja, eles vão lá e constam que está vazio, que a cabine está vazia, as roupas estão lá, mas o médium não está. Opa, pode ter isso também? Nós estamos trazendo para vocês o que está documentado nesses livros. Nesse livro Medicina dos Espíritos, tem duas constatações. Primeira, na província de Savoia, Itália, o Marquês Centurione Scotto. Eu mesmo fiz a pesquisa na internet, você pode pôr esse nome que você vai achar esse caso. E fala a respeito disso. E esse aqui, que está aqui agora, em 1981, aconteceu lá dentro. Esse médium Gilberto Arruda, a reunião de 10 do 10, que aconteceu em 1981, ela tem o número 1037, e na reunião de 24 de 10, o número 1039, no Lar Frei Luiz. Foi constatado que o médium não estava na cabine. Depois que cessou o fenômeno, o médium estava na cabine. Lá é onde eu falava para vocês que ou havia a superincorporação, que o espírito como se incorporasse realmente no médium para fazer os seus procedimentos cirúrgicos, ou aparecia aquelas materializações luminosas e também fazia as intervenções cirúrgicas. Aí era só o espírito materializado fazendo suas intervenções. Olha, tem coisas ali que são muito interessantes. São muito boas para a gente conhecer, para a gente saber que essas coisas existem. E feitas por pessoas sérias, documentadas, com testemunho, etc. e tal. Exatamente para que essas coisas sejam bem lavradas, bem constatadas. Cuidados na liberação. O que é isso? Quais são os cuidados que o médium tem que ter durante a liberação dessas energias? Iluminação e temperatura ambiente, eu já falei para vocês. Temperatura é mais para dar equilíbrio, para a pessoa ficar tranquila, né? Iluminação, vocês já sabem o que eu quero dizer com isso. Relacionamento e interação com os membros do grupo. Se não houver uma boa interação, vai ter uma boa reunião? Não tem jeito de ter. Né? É importante que haja afinidade, que não haja nenhuma rusga, nenhuma dificuldade entre os elementos de uma reunião, não vai formar um bom ambiente. Qualquer reunião é assim, não é? O ambiente psíquico da reunião tem que ser equilibrado, tem que ser saudável, acima de tudo de confiança, e mais ainda nesse tipo de reunião, onde há uma exteriorização de energias tão sensíveis que podem trazer tantos problemas para quem as emite, né? Emocionalidade, esse capítulo não preciso falar mais nada, né? Vocês já conversamos tanto sobre essas impressões, a parte emocional interferindo no ectoplasma, né? Tem que haver um equilíbrio nesse quesito, né? Alimentação, é aquela história, tem reuniões dessa que os médiuns ficam 72 horas sem comer carne vermelha principalmente.
né? Há algumas implicações, foram constatadas que sim, que a fenomenologia não tinha a mesma abundância ou a mesma qualidade se esse tipo de energia estava, vamos dizer, um tanto quanto impregnado de determinadas energias, né? Estudo e comprometimento com a atividade. Isso é uma coisa que é para qualquer tipo de reunião mediúnica, não é verdade? Se a pessoa não tem interesse, não sabe o que está fazendo lá, não busca estudar, não busca colaborar, acima de tudo, não busca se motivacionar. Ela precisa ter um motivo, ela precisa despertar vontade dentro dela para poder realmente colaborar com mais efetividade. Se vai naquela de que, porque está sem amigo, às vezes vai bater papo, às vezes vai encontrar conhecidos, ou nem leu, teve aquele dia corrido, nem se interessou em ler, nem se interessou, fica só vendo, tal, às vezes fica achando monótono, ficando com sono, o que ela vai fazer lá? Né? Ela acaba até prejudicando o esforço daqueles que estão buscando esse tipo de trabalho, esse tipo de oportunidade de permear conhecimentos com o plano espiritual. Os autores são categóricos em afirmar a inconteste existência dessa mecânica, ou seja, isso existe, onde dois elementos entram indiscutivelmente no processo, o ectoplasma e o agente orientador, o modelo organizador biológico, para a moldagem que se observa. Então você vai ver que formou um ente materializado. De um lado, a matéria ectoplásmica, fugaz e vaporosa, e do outro, o campo organizador, conforme nós já conversamos, às expensas do qual o ectoplasma se distribui em adequada moldagem. Isso é do Dr. Jorge Andréa. Tá? Então está dizendo que já há um consenso entre os autores da necessidade disso ser assim para que aconteça dessa forma. Tá? E eu convido a vocês, se tiverem dúvidas, perguntas e informações, está aí o nosso e-mail. Agradecemos a todos por estarem conosco em mais essa oportunidade e aguardo vocês no capítulo 4. Muito obrigado.